Abençoando em nome do Senhor Jesus e trago um abraço da nossa filial, a qual faço parte, a DEVEC Campo Grande, para toda essa igreja linda e abençoada aqui da DEVEC Recreio. Eu tenho uma palavra que ardeu no meu coração para entregar aqui nesta manhã. Os que encontraram o texto sagrado de Gênesis 26, verso 22, me dê um sinal de aleluia. Está escrito assim: e partiu dali, e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele. Por isso chamou Reobote. Qual o nome? E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. E se você crê que isso aqui é a palavra dita nos céus, escrita na terra e temida e respeitada no inferno, diga amém. Amém. E chamou Reobote. Qual o nome? Reobote. Meus amados, Reobote, o seu significado é alargamento, amplitude, crescimento, prosperidade e, acima de tudo, conquista de território. Eu vim determinado nesta manhã te dizer que o tempo do Reobote chegou nesta casa. Para você entender como Isaac, o personagem bíblico desta porção bíblica, chegou até o Reobote, nós precisamos entender o contexto histórico desta porção bíblica. Isaac, ele teve de enfrentar alguns momentos de adversidades para chegar até o Reobote. Se você analisar o texto no contexto, você vai ver que pelo menos alguns tempos de adversidade ele teve de enfrentar. Primeiro, o tempo da crise, o tempo ruim. O tempo da crise é um tempo que todo ser humano atravessa. O tempo da crise é um tempo que faz parte da vida de qualquer um que está aqui nesta manhã. Só tem uma maneira de vencer as crises: enfrentando-a, encarando-a de frente. As adversidades vêm para todo mundo. João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Disse-lhe Jesus: eu venci o mundo. Então o momento de adversidade vem. Agora, para Isaac chegar no Reobote, ele teve de passar pelo momento da crise. E o segundo tempo foi o tempo da terra infrutífera. As árvores não estavam produzindo frutos. Porque Gênesis 26, verso 1, está escrito: e havia fome na terra. Então, se tinha fome na terra é porque a terra estava infrutífera. E a terceira etapa de adversidade que Isaac teve de atravessar foi o tempo de enfrentar os inimigos. Quem são os inimigos aqui em Gênesis 26? Os famosos e conhecidos filisteus. Então você vai percebendo que para chegar no Reobote não é fácil. Isaac atravessou o tempo da crise, o tempo da terra infrutífera e o tempo dos inimigos. Foi nesse período de adversidade que Isaac, como ser humano, falho como qualquer um aqui, quis dar uma fugidinha, quis dar aleluia, uma corridinha para outro lugar.
Ele quis buscar um atalho sedutor. Mas a Bíblia diz que nesse momento difícil, está escrito que o Senhor apareceu para falar com Isaque. O tempo pode ser dificultoso, o tempo pode ser de crise, mas aqui eu aprendo que até na crise, o Senhor tem prazer em aparecer para falar contigo. E o que o Senhor falou com Isaque? Isaque, deixa eu te dizer algo. Eu sei que o momento está difícil, a fome na terra, mas deixa eu te dar uma direção. Qual é a direção, Senhor? A direção é esta: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, não só a ti, mas também a tua descendência, darei todas as terras, e fique tranquilo, porque o mesmo juramento que eu confirmei com o teu pai Abraão, eu estou fazendo esse juramento também contigo, e vou multiplicar a tua descendência. Observe que o Senhor aparece naquele momento de crise para falar com Isaque o seguinte: Isaque, eu vou te dar uma direção, porque eu não quero que você venha ter o erro que o teu pai teve. Porque a fome que estava acontecendo na época de Isaque era uma fome já conhecida pelo pai de Isaque. Gênesis 26:1 diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então, quando o Senhor fala para ele não descer ao Egito, ele estava querendo trazer à memória de Isaque os erros que o pai dele cometeu quando desceu ao Egito. Então, descer ao Egito é perigoso. Então, ele queria ensinar para Isaque o seguinte: Isaque, tu nem era nascido ainda, mas o teu pai cometeu um erro. Qual foi o erro que teu pai cometeu? É que ele deixou o altar no período da fome, na época dele, e desceu ao Egito. Aqui eu aprendo uma grande lição: é perigoso deixar o altar do Senhor para dar uma descidinha no Egito. A Bíblia vai dizer que Abraão desceu ao Egito, e quando ele desce ao Egito, ele já desce preocupado, porque ele sabia que a turma lá ia avistar a sua esposa Sarai. Eu estou falando de Abraão, em Gênesis 12, versículo 10 em diante. O povo lá ia avistar Sarai, ia perceber que ela era formosa à vista, então ele já preocupado, ele comete outro erro. Qual é o outro erro? Ele passa a ser egoísta. Por que egoísta? Porque ele chega para Sarai e fala: Sarai, quando chegar naquela terra lá, olha, para ninguém me matar, pensando só nele e não pensando na mulher, diga que tu és minha irmã. E aí, um abismo chama outro abismo, deixou o altar, desceu o Egito, entrou egoísmo, do egoísmo entrou a meia-verdade. Por que a meia-verdade? Porque na verdade Sarai era a irmã de Abraão por parte de pai, sim, mas ali ela estava na condição de esposa, e meia-verdade é uma mentira completa. Diga glória a Deus. Então, quando deixamos o altar, descemos ao Egito, viramos individualista, egoísta, e passamos a mentir por completo. Até então, presta atenção aqui, o coração, aleluia, de Faraó e dos príncipes do Egito, ainda não tinha percebido que Sarai era a mulher dele. Aí o que aconteceu? Por causa dela, o faraó do Egito chamou os príncipes e falou: dá alguns presentes para esse homem aí. Aí a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 12, que ele ganha 7 presentes: ovelhas, vacas, jumentos, jumentas,
camelos. Entre esses 7 presentes está servos e servas. Entre essas muitas servas, olha o perigo de descer ao Egito. Entre essas muitas servas, quem vem na mala de Abraão? Agar, a egípcia. Diga glória a Deus. Pegou a senha? Quem deixa o altar e desce o Egito, vira egoísta, passa a mentir e ainda traz na mala quem não é para trazer. Olha para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, se trazer alguém na mala que não é para trazer, aleluia, é problema seu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isaac, sabe por que eu estou querendo que você não desça ao Egito? Para tu não cometer os erros que o teu pai cometeu. Não desça ao Egito. A Bíblia diz que Isaac então obedece à voz de Deus. Gênesis 26, versículo 6 diz: assim habitou Isaac em Gerar. E aí o que aconteceu? Em Gerar, ele começa a fazer algo para chegar no Reobote. E o que ele fez lá em Gerar? Quando ele foi para o vale de Gerar, já que Deus me colocou aqui, já que Deus me plantou aqui, então é aqui que eu vou florescer. A Bíblia vai dizer que ele então pega, naquele momento difícil, as sementes e começa a semear. Gênesis 26, versículo de número 12, está escrito assim: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. E a Bíblia vai dizendo: porque o Senhor o abençoava. Quem que estava abençoando Isaac? Quem estava abençoando Isaac? Eu vim te dizer que o mesmo Senhor que abençoou Isaac está aqui nesta manhã para te abençoar. Aleluia. Quem crê, levante a mão e dá um brado de glórias a Deus. E como é que foi a bênção do Senhor com Isaac? A bênção do Senhor foi tão grande que, além do Senhor abençoar, a Bíblia vai dizer que o Senhor engrandecia ele. Verso 13. A Bíblia diz que ele ia enriquecendo. Cantou Cadu? A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele se tornou um homem muito poderoso. E a Bíblia vai dizer que ele passou a ter possessões de ovelhas, de vacas e muita gente ao seu serviço. Quer dizer, ele assinou carteira de quem estava desempregado. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quando os inimigos chamados filisteus viram que a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer na última estrofe do verso 13 de Gênesis 26, porque a Bíblia se responde com Bíblia. A Bíblia vai dizer que os filisteus o invejavam. Meu Deus, aleluia. Qual é o cenário, aleluia, desta porção bíblica? Isaac está na terra dos filisteus e lá plantou sementes, recebeu do céu uma colheita sobrenatural, cresceu, prosperou, teve muita gente ao seu serviço, até chegar ao ponto de ser invejado pelos filisteus. Qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? A primeira lição é essa: toda colheita gera inveja. Toda colheita gera inveja. Diga para o teu irmão que está do seu lado: se você é um semeador, tu vai colher muito, mas se prepare para os invejosos. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa hora que Isaac, é nessa hora que os filisteus começam a invejar, a Bíblia vai dizer que Isaac começa a cavar. Aleluia, glória a Deus. Os homens de Gerar, dominado pela inveja, não dava trégua a Isaac e perseguia ele constantemente. Enquanto você não colhe nada, ninguém se levanta, ninguém fala nada, ninguém bota o dedo na tua cara, ninguém quer te parar. Mas chegou o tempo de quem está semeando colher. Vão se levantar, mas vão cair, porque tu não vai parar, porque tu sabe onde tu quer chegar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: a inveja é um sentimento doentio. E as pessoas que são dominadas por ela, às vezes nem se apercebe. Eu costumo dizer, irmão, que inveja é que nem mau hálito. Quem tem não sente, mas todo mundo percebe. Aleluia. Vou repetir para tu botar no Instagram, no Facebook hoje ainda. A inveja eu comparo a um mau hálito. Quem tem não sente, mas todo mundo percebe. Pense nisso que eu vou te falar aqui. O invejoso se queima por dentro e por fora pela própria inveja. É por isso que Salomão falou que a podridão dos ossos é a inveja. Resultado de uma boa colheita é inveja, porque toda colheita gera inveja. Isaac foi invejado pelos moradores de Gerar. Agora, por quê? Porque ele colheu. Agora, trazendo para a área profissional, para a área ministerial, seja profissional, familiar, ministerial, financeira, quem começa a colher será alvo de invejas, intrigas e calúnia. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode levantar um invejoso, caluniador, contendeiro, que vai cair por terra, mas tu vai chegar onde Deus quer que você chegue, para a honra e glória do teu nome. E por que isso acontece, pregador André Bruno? Isso acontece porque o ímpio odeia o justo, o fraco odeia o forte, o medroso odeia o corajoso, o indeciso odeia o decidido. Aleluia, o mal odeia o bem, mas quem faz o bem, aleluia, vence o mal para a honra e glória do Senhor. Levante a mão que eu vou profetizar. Qual é a profecia? Permaneça firme, focado e continue trabalhando. Não deixe ninguém lhe distrair, porque assim como Isaac persistiu, tu vai persistir também e vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Pegue na mão teu irmão e diga para ele: você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Aleluia. É nesse momento que os invejosos se levantam. É o momento que Isaac começa a cavar. Então agora vamos refletir um pouquinho nos poços que Isaac cavou. Se você for para Gênesis 26, versículo 18, você vai ver escrito assim: e tomou Isaac, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Observe que deu o mesmo nome, porque cada poço apontava para uma situação que ele estava vivendo. O primeiro poço é de Gerar. Eu intitulei ele como poço entulhado. O segundo poço, você vai ver em Gênesis 26, versículo 19 e 20, que diz assim: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas
os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. É por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Que poço é esse? O poço intitulado como Poço da Contenda. Então vai observando. É Roberta? Deus continua lhe abençoando, em nome de Jesus. Então você vai percebendo que ele cava um poço, aí os filisteus vão lá e entulha, é o poço entulhado. Aí ele cava outro poço, aí começa a contenda, porque para chegar no crescimento, para chegar no território da conquista, tem etapas. Aleluia. O caminho do sucesso, pega essa, o caminho do sucesso e da liberação dos sonhos será procedidos de contendas. Mas fique firme, peça discernimento a Deus para vencer os filhos das contendas. Uma determinada feita, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, tem um camarada aí que ele só me causa muitos males, só me traz contenda. Quem é ele? Alexandre Latoeiro. Diga para teu irmão: para cada crente tem um Alexandre Latoeiro. Irmão, para cada Ana tem uma penina, para cada José tem os irmãos invejosos, e por aí vai. Aí vai observando. Só que quando ele cava o primeiro e coloca os entulhos lá de novo, ele fala: não vou parar de cavar. Aí o outro que ele cavou, começou a contenda. Está pensando que ele parou? Ele partiu para o terceiro. Não estou entendendo, pregador. Vai entender agora. Diga aí para 7 aí. Os inimigos vão se levantarem, mas continue cavando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo aqui, joga a mão e vai dando glória a Deus. Aí ele parte para o terceiro, no verso 21 de Gênesis 26. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço, contendeiro. Por isso recebeu o nome de Sitna, que no original significa inimizade. O caminho do sucesso e o caminho da honra lhe trarás opositores, inimigos ferrenhos. Mas eu acho bom ter inimigos. Por que, pregador, tu acha bom ter inimigos? Porque o Dr. Mike Murdock, uma determinada feita, disse que os inimigos nos promovem. Diga até, irmão, quem vai te promover não é amigo, é inimigo mesmo. Aleluia. Quem vai te promover é os inimigos. É só você lembrar de quem era Davi antes de enfrentar Golias. Era ninguém, mas depois que enfrentou o inimigo chamado Golias e venceu, quem promoveu Davi foi o próprio inimigo chamado Golias. Tem gente aqui, meu amado irmão, que está sendo perseguido por grandes inimigos, mas é esses inimigos que vão promover aonde você vai chegar. Os inimigos aparecem para parar. Os inimigos aparecem para fazer você desistir.
Os inimigos aparecem para tentar te frustrar. Lembra de Neemias, quando colocou no coração de edificar o muro de Jerusalém? Os inimigos se levantaram, queria que ele parasse, queria que ele se desistisse, mas ele estava envolvido em uma tão grande obra, que ele mandou o recado: não adianta se levantar, porque eu estou envolvido numa grande obra, e não vou parar. Diga aí para o teu irmão: você não vai parar. Levanta o capeta, levante o capetinha, levanta o diabinho, levanta a diabona, levanta quem quiser, vai levantar para cair, mas você vai continuar perseverando, porque você não vai parar de cavar. Arabaxandarabacaia. Se eu fosse você, levantava as mãos por 10 segundos aqui, aleluia. Só quem vai continuar cavando, aleluia. Dá 10 segundos de glória a Deus na casa. Recanto rebracandarabaxandarabacaia. Harabachoquederebacandarabaxandarabacaia. O primeiro poço entulharam, ele continuou cavando. O segundo poço contenderam, ele continuou cavando. O terceiro poço arrumaram inimizade, mas ele continuou cavando. Aí entra o verso 22 que nós lemos. E aqui eu já estou caminhando para o término. Vocês querem me parar, né? Vocês querem que eu não cavo mais, né? Só que eu vou continuar cavando. Aí está escrito assim: partindo dali, cavou ainda outro poço. Aleluia. E como por esse não porfiaram, contenderam, chamou-lhes Reobote, e disse: porque agora nos deu o lugar o Senhor, e crescemos nesta terra. O tempo do Reobote chegou para alguém aqui nesta manhã, aleluia. Oh, glória a Deus. Observe que para ele chegar no Reobote, ele teve de persistir e continuar cavando. Uma pergunta básica: você quer o Reobote nesta manhã? Quer? Aleluia. Então, recapitulando, se você quer o Reobote, vença o tempo da adversidade, obedeça a voz de Deus, aleluia, floresça aonde Deus te plantou, semeia, não fique preso ao passado, aleluia, não pare, aleluia, de cavar por causa da contenda, não pare de cavar por causa da inimizade, continue cavando. Mas pregador, porque eu preciso continuar cavando? Eu vou te responder. Sabe por que você precisa continuar cavando? Porque a vida de um cavador de poço não é fácil. A vida de um cavador de poço não é uma vida fácil. Pregador, por que a vida de um cavador de poço não é uma vida fácil? Simples, porque todo cavador de poços terá que bater de frente com os entulhadores de poços. Aleluia. É por isso que precisamos ter foco, fé e disposição para cavar, porque sempre tem alguém invejoso querendo entulhar. E até rimou, né, irmão? Aleluia. Toda vez que Deus levanta, escuta isso aqui, toda vez que Deus levanta um cavador de poço, os filisteus vão levantar um inferno para entulhar os poços. Na vida existe os cavadores de poços, mas na vida também existe os entulhadores de poços. E posso trazer para dentro da igreja? Na igreja tem dois tipos de crente: o que cava e o que entulha.
Quem é você nesta manhã? Cavador ou entulhador de poços? Recandarabachandarabacaia. E não é difícil conhecer um entulhador de poço. Como é que conhece um entulhador de poço? É quando alguém que cavou e achou a bênção, vem dar o testemunho, o entulhador fica irado. É quando o cavador cavou, achou a bênção, está contando a bênção, aleluia. E o entulhador não dá um glória a Deus para se alegrar com a bênção. Porque todo entulhador de poço é invejoso. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, meus amados irmãos, observe que Isaac está cavando e os filisteus estão entulhando. Isaac está cavando e os filisteus estão brigando. Mas a cada vez que os filisteus decidiam atrapalhar os planos de Isaac, ele cavava outro poço. Sabe por que ele continuava cavando? Pega essa. Porque um verdadeiro cavador de poços recebe do céu a força para nunca desistir do projeto que recebeu. Eu vou até repetir essa aqui. Para quê, pregador? Porque é pedagógico, para ficar gravado na tua mente. Sabe por que ele continuava cavando? Porque um verdadeiro cavador de poços recebe do céu força para nunca desistir do projeto que recebeu. Diga para três aí, não desista do projeto que tu recebeu do céu, aleluia. Não desista do projeto que tu recebeu do céu, aleluia. Oh, maravilha! Deus nesta manhã te dará o mesmo Espírito que estava sobre Isaac, de perseverar sempre. Ainda que tu cave um, eles entulham. Ainda que cave outro, eles contendem. Ainda que cave outro, eles fazem inimizade. Continue cavando, porque a tua vitória está chegando. Levante a mão e dá glória a Deus. Aplauda o Senhor se você puder. Aleluia, aleluia. Nessa caminhada que eu tenho de evangelho, o inimigo já fez de tudo para me parar. E nesse período de perseguições, quem eu pensava que era amigo, o tempo foi mostrando que na verdade eram filisteus invejosos.